professores. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma atividade com teste. Já estou aqui na tela, né, do meu Google Sala de Aula. Vou selecionar minha turma teste para, então, criar essa atividade, uma atividade com teste. Na aula passada, a gente criou atividade com materiais adicionais, né, colocamos links, vídeos no YouTube. E eu vou criar um documento para vocês também sobre como inserir arquivos direto do Drive, como salvar arquivos no Drive e como criar arquivos direto numa atividade. Isso eu vou colocar um passo a passo em PDF. Essa de hoje, nós vamos criar uma atividade com teste. O que é uma atividade com teste? Atividade com teste, ela é atividade que já vem com um formulário, um Google Forms, para você, então, atribuir pontuação, enfim. Serve também como uma atividade avaliativa. É claro que essa atividade avaliativa, ainda nesse contexto que estamos começando, né, adaptar os nossos alunos para essas atividades online, não estão sendo feitas atividades avaliativas. No entanto, acho bacana vocês já aprenderem, porque caso, né, precise atribuir alguma nota, essa é um tipo de atividade bem fácil para vocês utilizarem aqui no Google Sala de Aula. Então, a gente vem aqui em criar, e ao invés de em atividade, que é o que a gente fez na aula passada, a gente vem aqui na atividade com teste. Então, o início é muito parecido com a outra, mas você já percebe aqui que ela já vem com um anexo de um formulário Google. Então, vamos colocar aqui, colocar teste número 1. Aqui, gente, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem dar instrução para a pessoa simplesmente preencher, né, fazer o formulário, ou você pode, de repente, adicionar um material primeiro aqui, né, um vídeo explicativo, um conteúdo sobre a disciplina que você quer aplicar o teste, e na instrução você pode colocar isso. Leia ou assista o vídeo e depois preenche o formulário. É legal já deixar claro aqui para eles, né? Vale nota de 0 a 100. E aí, quando você clicar aqui nesse formulário Google, já vai abrir ele direto no modo de edição lá no Drive. Então, quando eu falo que o arquivo está no Drive, isso significa que ele é online, que ele é atualizado automaticamente, né? Não precisa você ficar salvando. Deixa eu estar mexendo aqui porque ficam uns comandos da videoconferência bem na minha frente. Vocês não estão enxergando, mas eu estou. Aqui. Beleza. Então, aqui vamos colocar lá teste 1. E eu vou mostrar para vocês quais os tipos de questões vocês podem criar aqui e também como que você vai fazer para atribuir nota, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, na pergunta 1, vou colocar lá, qual a capital do Brasil? Vamos fazer umas coisas simplesinhas aqui, só para vocês conhecerem os tipos de pergunta, tá, gente? Qual a capital do Brasil? E aí, qual é o tipo de resposta? A pessoa vai ter que escrever, né? Então, qual é a capital do Brasil? Então, é uma resposta curta. A resposta curta é um tipo de resposta que não vai ocupar mais que uma linha, tá? Então, vocês veem aqui do ladinho algumas opções para você escolher qual o tipo da resposta. Aí a primeira, que é a resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade da caixa de seleção. Essas últimas duas, acho que não se aplica para vocês, mas todas as outras eu vou explicar aqui, tá? Vamos fazendo e eu vou explicando. Então, aqui colocar uma resposta curta. Aí a gente tem essa questão aqui, ó, chave de resposta. Então, qual é a resposta correta para isso, né?
Vamos adicionar a resposta correta. Brasília. E aí, você vai atribuir quantos pontos vale essa pergunta. Então, vamos colocar lá, vale 10 pontos. E marcar todas as outras respostas como incorreta. Então, se a pessoa responder outra coisa, vai estar como incorreta, tá? Concluído, tá. E aí, vamos para mais uma pergunta. Vamos colocar aqui, escolha os tipos, assinale os animais que são mamíferos. Quando eu coloco assinale, olha que bacana, ele já sugere que a gente precisa de uma caixa de seleção. E é realmente essa opção que a gente vai usar. A caixa de seleção é aquele tipo de resposta que permite que o aluno marque mais que uma caixinha dessa aqui. Então, a gente vai colocar aqui, vamos colocar vaca, gato, gavião, peixe, tartaruga. Então, coloquei aqui 3, 4, 5 opções para ele. O aluno vai poder marcar mais que uma caixinha. E aí, como que a gente vai fazer essa chave de resposta? Vamos selecionar quais as respostas estão corretas. Então, a vaca e o gato são mamíferos e todos os outros não, né? Então, vamos atribuir aqui 10 pontos para essa perguntinha também e colocar concluído. E vamos para a próxima pergunta. Na próxima, eu vou colocar assim, vamos colocar uma pergunta que tem uma resposta única, né? Vamos colocar... É correto afirmar que... vamos pensar numa coisa fácil, gente. Que a baleia é um mamífero? E aí também, ó, já sugestão aqui, múltipla escolha. Por quê? Porque a gente vai colocar que a resposta é sim ou não, né? Eu só estou perguntando se é correto, então só tenho 2 tipos de escolha. Sim, ele já coloca sugestão de não, sim e não. Vou na minha chave de resposta e seleciono, né, qual que é a resposta correta. Coloco também quantos pontos vai valer essa perguntinha. 10 pontos, concluído. Vou aqui do ladinho para adicionar mais uma pergunta. Tá vendo o que é sempre para adicionar? Mais. E aí vamos pensar aqui numa pergunta que ele vai ter que responder um parágrafo. Escreva sobre como está sendo sua rotina na quarentena. Tá vendo? Quando a gente coloca escreva sobre, o Google é inteligente, né? Então ele já sugestiona que é uma resposta do tipo parágrafo. Não vai ter chave de resposta, né, gente? Porque aqui vocês vão ter que analisar uma a uma. Mas a gente precisa deixar aqui quantos pontos, né? Vai valer a perguntinha, vou colocar 10 pontos também. Vou de novo aqui para adicionar uma nova pergunta. Vamos ver o que está faltando aqui de tipo de pergunta. Lista suspensa. Qual dessas cidades é uma capital? E aí, ó,
tá? Múltipla escolha, mas eu quero escolher outro tipo, eu quero escolher a lista suspensa. A lista suspensa permite você criar algumas opções e aí o aluninho vai clicar na setinha para ver quais são as opções dele. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu clico aqui, não aparecem várias opções, vai aparecer assim para ele, tá? Eu vou colocar aqui Londrina, São José dos Campos, vou colocar Presidente Prudente e vamos colocar São Paulo. E aí também na minha chave de resposta, vamos deixar qual é a resposta certa, São Paulo, e essa perguntinha também vale 10 pontos. Vou adicionar mais uma pergunta aqui no maisinho. Eu vou mostrar para vocês o que seria aqui essa opção aqui de escala linear. Ela é bacaninha para você fazer, de repente, uma avaliação do que eles estão achando, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto achou essa... vamos colocar aqui de 0 a 10. Quanto achou essa prova difícil? E aí, vamos colocar aqui a escalinha linear. A escala linear, ó, ela vai permitir que o aluno escolha de 1 a, como eu coloquei lá, de 1 a 10, de 1 a 10. E aí eu vou dizer que como eu estou perguntando se a prova está difícil, eu vou colocar que é muito fácil. E o 10, muito difícil. Também não vai ter chave de resposta e ponto também não. Agora eu vou mostrar outra coisa interessante. Você pode marcar se essa pergunta vai ser obrigatória ou não aqui, tá vendo? Então, se o aluno tem a opção de não responder, se não souber, pode deixar desmarcado. Se você só vai receber essa provinha depois que ele responder todas as perguntinhas, então você vai e coloca todas como obrigatória, que ele não consegue enviar para você antes de responder tudo. Agora aqui outra coisa interessante, aqui em cima ó, dá para você acompanhar quantos pontos você já atribuiu. Então, por enquanto, eu tenho 50 pontos. Eu não vou terminar de colocar mais perguntas, porque agora vocês vão explorando aí, né, e decidindo que tipo de perguntas vocês querem colocar. Então, aqui eu vou atribuir 50 pontos nessa pergunta aqui, só para a gente ter uma provinha de 100 pontos, né? Outra coisa interessante, gente, você pode colocar um feedback da resposta já na hora de formular aqui, né? Então, se tem uma perguntinha, né, que dá para você dar um feedback, explicar por que a resposta é daquela, já dá para colocar aqui, ao invés de precisar ficar dando feedback um a um, né? Quando ele responder, ele já vai ter o feedback da resposta, tá? Outra coisa bacana, dentro da pergunta, você pode adicionar uma imagem. Então, de repente, você quer colocar uma imagem e perguntar onde fica esse monumento? Onde fica essa cidade, né? Então, você consegue selecionar uma imagem. Quando você clica aqui, olha, abre a caixinha de inserir imagem. E aí você pode procurar, né, dentro do seu computador ou inserir uma URL, alguma coisa da internet, né? Enfim, você consegue inserir a imagem que você quiser aqui. E aí, você usa isso como um recurso também, né? Agora, eu atribuí 50 pontos nessa última pergunta, então ela já fica pensando aqui para mim que eu tenho um total de 100 pontos. Gente, ó, aqui fica aparecendo esse botãozinho de enviar. O botãozinho de enviar serve para você enviar o link, né? Se eu clicar aqui,
eu tenho a opção de enviar por e-mail e eu tenho essa opção, ó, de copiar esse link para enviar o link para os alunos responderem. Mas como ela está dentro de uma atividade minha, e a hora que ele abrir a atividade, ele vai ter acesso a esse formulário, então ele não precisa fazer isso. Eu vou voltar lá na atividade. Lembra que eu falei que tudo é salvo automaticamente. Então, tudo que eu fiz já está salvo, não preciso salvar novamente, tá? Desde que a gente esteja conectado, tá? Tá aqui, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Aí, outra coisa, eu tenho que modificar aqui o nome aqui em cima, senão vai ficar aparecendo esse blank quiz lá no anexo da atividade. Então, já vamos colocar aqui, né, teste 1, do jeito que eu coloquei lá no título, tá? E vamos voltar lá na atividade para ver como ficou. Eu vou atualizar isso aqui, deixa eu tirar essa caixinha daqui da frente. Eu vou atualizar. Tá salvo com rascunho, né? Porque eu ainda não salvei a atividade. Vou lá em editar. Ó, já tá atualizado aqui, ó. Teste 1, tudo que eu fiz lá no formulário já tá aqui. E aí aqui eu posso, relembrando, né? Eu posso selecionar para que turma eu vou mandar esse teste. Então, eu coloquei turma teste. Se eu quiser selecionar várias turmas para usar o mesmo teste, eu posso. E para que alunos na turma teste? Todos os alunos, mas se eu quisesse, por exemplo, selecionar alguns, também conseguiria fazer isso separado. 100 pontos, se eu quiser definir uma data de entrega é aqui, né? A data da entrega. Eu vou deixar sem data de entrega, tá? Opa! Sem data de entrega. E vou criar essa atividade. Só para relembrar que no Criatividade eu tenho a opção de ou criar agora, né? E isso já vai aparecer para o meu aluno. Eu tenho a opção de programar e tenho a opção de salvar como rascunho. Se eu salvo como rascunho, essa atividade ainda não vai estar salva. Eu posso vir aqui e modificá-la ainda, né? E se eu colocar em programar, eu já deixo a atividade salva, mas vou deixar ela programada para aparecer em outro dia para o meu aluno. E eu posso escolher aqui. Não quero, eu já deixei pronta, mas é para aparecer esse teste só na semana que vem. Eu escolho a data aqui e deixo programada para outro dia. Hoje, como eu quero mostrar para vocês como isso ficou para o aluno, eu vou colocar aqui em criar atividade. E aparece já o aviso. Os alunos verão a atividade no mural deles imediatamente. Aí vou lá em criar atividade. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês como isso ficou lá para o aluninho, como o aluno visualiza, como ele responde. Então, vou sair desse navegador, vou abrir no outro navegador, onde eu tenho um perfil de aluno, né? Então, vou atualizar isso daqui. Vou lá em turmas. Opa, tô no perfil errado, gente. Me desculpem. É tanto perfil. Vou lá no perfil de aluno, tá? Esse não. Na minha turma teste. E já apareceu lá para o aluno. Eu estou no perfil de aluno, então estou visualizando como aluno. A Teste postou uma nova atividade, teste número 1, a nossa atividade com teste. E aí, eu vou ver aqui, né? Preenche o formulário, vale nota de 0 a 100. O aluno vai clicar lá no formulário e aí ele está vendo lá, né? O que ele tem que responder e quais são os pontos. Então, por exemplo, eu vou responder algumas certas e outras erradas, tá? Vou colocar São Paulo aqui na capital do Brasil. Animais que são mamíferos eu vou acertar aqui. É correto afirmar que a baleia é um mamífero? Vamos errar aqui. Para vocês verem como que isso fica, tá? E aqui, ó, é um parágrafo, então o aluno aqui pode escrever bastante coisa que... Lembra, não existe uma chave de resposta, mas a gente criou uma pergunta que a resposta é parágrafo. Então, ele pode discorrer aqui, tem espaço para ele escrever, tá? Quando a gente coloca que é uma resposta curta, aí ele já não
não tem tanto espaço para escrever. Qual dessa cidade é uma capital? Lembra que a gente colocou lá a caixinha de seleção? Olha que legal. São Paulo. Olha como que aparece lá a questão quando de 0 a 10, o quanto achou essa prova difícil. Que a gente escolhe uma escala linear lá na hora de fazer a pergunta. Aí 1 é muito fácil, 10 é muito difícil. Vamos colocar mediano aqui, né? Vou colocar em enviar. A resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída. Então, se eu for lá, ó, já viu que já foi devolvido, tá vendo? E aí vou ver a pontuação. Como eu já atribuí as respostas e coloquei lá a chave de pontuação, ó, já mostra que eu fiz 20 pontos. E aí errei aqui, ó. E o que é legal, gente? Quando você coloca o feedback, ele vai estar errado. Então, qual que era a correta, né? Então, a resposta correta é Brasília. E aí, Distrito Federal, no caso, né, gente? Aí, no caso, eles vão também ter um feedback. Se você escreveu São Paulo, é a capital do estado de São Paulo. Enfim, você pode explicar algumas coisas para ele no feedback, né? É correto afirmar que a baleia é um mamífero? A resposta correta é sim, eu marquei não. Você poderia escrever, né, o feedback. A baleia é considerada um mamífero por isso e aquilo, tá? Agora, essas dissertativas que não têm a chave de resposta, o que acontece? Ele já atribui a notas sem contar essas que você tem que corrigir depois, né? Então, isso também tem que ficar explicadinho para eles, que o acréscimo da dissertativa você vai colocar depois que você fizer a correção, tá ok? Vamos ver como que ficou isso lá para você quando o aluno devolve, então? Vamos atualizar. Vamos na sua atividade, ó, aparece lá um formulário entregue. E quando eu clico aqui, ó, o que acontece? Você vai ver aqui o formulário do jeito que você fez. Então, você não vai ver as respostas, você só vai ver o formulário. Como que eu faço, então, para ver o que foi devolvido, né? Você pode ir direto lá no seu Drive. Quando você quer ver de todo mundo já de uma vez, é a forma mais fácil, tá, gente? Vem aqui no seu Drive. E aí você vai no seu Classroom, que é a pastinha onde estão as suas turmas. Então, essa é a minha turma teste. E aí, eu vou no questionário que eu fiz agora, que seria teste 1. Esse aqui. Aqui vocês veem que eu entro direto no layout de edição. E aí eu posso ver as perguntas e aí aqui nessa outra abinha, eu já tenho as respostas, tá vendo? Então, aqui nas respostas, eu tenho algumas maneiras de ver. O resumo, ele faz um resumo de todas as respostas. E é legal que queria ter alguns gráficos, né? Para você ver também quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram. Não fica muito interessante aqui porque eu estou só com uma resposta, mas quando eu tenho bastante respostas, ficam uns gráficos bem bacanas. Mas se é para você corrigir, né, e tal, aí você vem aqui no individual. No individual, vai mostrar um por um a resposta de todos, né? Então, aqui, também para facilitar para vocês, a primeira pergunta é legal colocar o nome do aluno, que aí fica mais fácil também de você corrigir e atribuir as notas, né? De repente, você está fazendo isso numa planilha ou até mesmo no seu diário manualmente, já deixa a primeira pergunta como o nome do aluno, facilita a sua vida. Eu também só tenho uma, mas a gente vai navegar pelas respostas aqui, ó.
nessa setinha próxima resposta. Então, se eu tivesse 10 alunos que já tivessem respondido, ia aparecer 1 de 10, e aí eu vejo um por um e navego entre setinhas aqui, tá? Também tem essa possibilidade de enxergar por pergunta. Por exemplo, eu coloquei, né, tem uma dissertativa lá, né, escreva sobre como está sendo a sua rotina na quarentena. É só essa que eu quero corrigir? Aí eu vou aqui, ó, e vou avaliando uma por uma. Tá vendo como que ela aparece já como uma resposta não avaliada? Porque realmente a gente não tem, não tem a nota, né? Então você pode ir avaliando aqui também, tá? Outra coisa interessante é que você pode criar uma planilha dessas respostas. Então, se você vier nesse símbolozinho aqui, ó, criar planilha, vou fazer para vocês verem, criar. Ela vai gerar uma planilha com todos esses dados, né? Qual foi a data, qual foi a pontuação e aí as respostas de cada um. Então, se, por exemplo, você coloca aqui a primeira pergunta, né? O nome do aluno, e aí você coloca todas as respostas aqui, fica também mais fácil de você entender, né? Quem acertou, quem errou, quem achou difícil, enfim. Fica uma maneira fácil de visualizar também. Mas para correção, acho que o mais interessante mesmo é ir nas respostas e aqui no modo individual e ir analisando um a um. Tá ok? Você também consegue imprimir isso, tá? Imprimir as respostas. Então, é um recurso bacana e nada mais é do que uma atividade utilizando um Forms do Google Forms. Você pode criar isso individualmente também, criar o Forms e depois anexar nas suas atividades, mas como ele já vem com essa possibilidade, né, de criar atividade com teste, ela já vem configurada a questão de dar nota, de colocar o feedback, então fica bem prático para vocês, não dá muito trabalho, tá ok? Hoje era isso, e na próxima eu vou colocar para vocês um anexo que é sobre o uso do Drive, para quem não está entendendo muito bem isso, né, de como salvar no Drive, como usar um arquivo que está no Drive. Então, eu vou colocar um passo a passo, não vai ser um vídeo, provavelmente um documento PDF, mas vai estar nesse módulo ainda de organização das aulas. Era isso e até a próxima.